Só para iniciar, vamos passear pela Bíblia. Abra comigo em 2 Timóteo. Só para basear isso que eu vou falar agora. E a gente volta aqui. Mas guarda aí, Lucas 9. Deixa guardadinho que a gente volta lá depois. 2 Timóteo capítulo 3. Paulo ele fala sobre a impiedade nos últimos dias. Amém? Todos acharam? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Olha só, acompanhe. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos seus prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Parece que o apóstolo Paulo ele pegou um teleporte, né? Teletransporte, entrou, viajou para 2018. Aí ele viu tudo que estava acontecendo. Agora deixa eu voltar lá para a Judéia e falou: olha, eu vi tudo que aconteceu, não é verdade? É verdade ou não é verdade? São relatos dos nossos dias, os últimos dias. É só você ligar, se você tem dúvidas, é só você ligar a sua TV em um telejornal, acessar uma página de notícias na internet, que você vai ter total certeza que nós estamos nos últimos dias. Alguém tem alguma dúvida disso? Cada catástrofe, cada coisa que acontece, né? Rumores de guerras, você vê pai contra filho, filho contra pai, é uma loucura, não é verdade? Falta você ligar a TV e escorrer sangue da TV, não é? É uma coisa totalmente cruel. E nos últimos dias, Paulo ele também adverte a Timóteo que haverão pessoas, no versículo 5, que têm aparência de piedade, mas nega o poder. Quando o pastor pediu para eu trazer uma mensagem voltada ao primeiro capítulo desse livro, que se intitula Cristãos Não Convertidos, eu fiquei pensativo, porque eu comecei a pensar, as duas últimas vezes que eu preguei aqui, foi, eu acho, em 2 quintas-feiras, né? Foi umas quintas atrás e a quinta passada. E praticamente eu falei quase que isso. Eu falei, nossa, eu vou falar a mesma coisa. Até o primeiro capítulo fala sobre João Batista. A minha última pregação aqui eu falei sobre João Batista. Eu falei, nossa, eu vou ser redundante e eu não sei. Mas uma coisa que eu aprendi é que se Deus ele fala novamente uma coisa que ele já falou, ele não está sendo cansativo nem repetitivo. Ele nos ama e ele nos quer bem. Então é igual aquela criança que vai colocar o dedo na tomada e o pai fala dezenas de vezes: ó, não coloca o dedo na tomada que vai machucar. Eu aprendi isso com Deus. Então tomei para você também. Últimos tempos, pessoas que têm aparência de piedade, mas negam o seu poder. Cristãos não convertidos, eu acho que não deveria nem existir esse termo. Eu acho que não tem como você ser um cristão não convertido. Ou você é um cristão que se converteu, ou você é um desconvertido, você nunca se converteu. Mas dentro das nossas igrejas, em cima dos nossos altares, no nosso ciclo de amigos, gospels, se a gente pode falar assim, existe muita gente que se denomina um cristão, que se acha que se converteu e na verdade não se converteu, né? Às vezes a gente pensa que só porque nós levantamos as nossas mãos assim num momento bem emocionante no culto e nós aceitamos a Jesus Cristo, achamos que nós somos cristãos a partir daquele momento. E a realidade é que nós não aceitamos a Cristo Jesus, foi Ele que nos aceitou. Não é verdade? Tem alguém que tem esse poder de aceitar a Cristo? Não. Foi Ele que decidiu sair da glória, se esvaziar de si mesmo, vir à terra, viver como homem, sofrer como homem, morrer na cruz por mim e por você. Não foi você que tomou essa decisão de, olha, eu vou aceitar agora o Senhor. Até fica meio estranho, né? Jesus sofreu tudo que Ele sofreu para talvez você falar, eu vou pensar no seu caso. Agostinho de Hipona, ele diz que na procura de Deus, é Ele, Deus que se adianta ao nosso encontro
e nos encontra, né? Então não é a gente que encontra Deus, é Ele que nos encontrou primeiro, é Ele que nos achou, Ele que nos tirou no lamaçal do pecado. E não é esse momento apenas que te define como um cristão, são atitudes. Volta lá em Lucas, no capítulo que a gente iniciou, Lucas 9. Porque às vezes a gente se prende apenas no siga-me, né? Siga-me, você pode seguir um bando de gente no Instagram. Tem aquele programa de caminhoneiro, Siga Bem Caminhoneiro também, não tem? Também, pode seguir isso também. No Twitter também, não é verdade? Mas o siga-me de Jesus é diferente. A gente que enxerga com outros olhos, né? A gente tem dessas, é igual o pastor Danilo pregou quase agora. Muitas coisas a gente fala, eu aceito isso para a minha vida, glória a Deus, tomo posse. E outras coisas que talvez não é tão bom quanto a gente pensa, quando a gente ouve, a gente fala, não, está repreendido. Não é verdade? Já pensou você ler uma carta, sei lá, o apóstolo Paulo te manda uma carta e fala assim, ó, fique pronto para morrer a qualquer momento por Deus. Já pensou? Está repreendido, cadê a madeira? Aqui é a madeira, não, violão, é oco, não é madeira. Né? Então a gente é seletivo naquilo que a gente faz com Deus. Aquilo que nos agrada, tudo bem, tomamos posse. Aquilo que talvez não é tão agradável, não é tão digerível, a gente ignora. E a gente toma posse de seguir a Jesus. Porque é muito bonito seguir a Jesus. Ser um cara que opera milagres, não é bom isso? Falar em línguas, manifestação do Espírito Santo, é muito bom, mas seguir a Jesus é somente a última coisa que Jesus ele nos alerta. Veja novamente comigo, versículo 23 de Lucas 9. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. Existem duas ações antes de nós começarmos a seguir a Jesus. Talvez depois dessa pregação você vai pensar. Eu comecei a ler o livro, eu fiquei constrangido. Em outras palavras, eu não sabia onde colocava a minha cara. Não é forte? O pastor é forte, está ali, é forte, fazendo careta. Eu não sabia onde eu colocava a minha cara, porque eu falei, meu Deus do céu, talvez nesse tempo todo que eu acho que eu sou um cristão, eu nunca segui a Jesus. Ou talvez foi alguns relances, né? Alguns flashbacks assim que aconteceram. Porque antes de seguir, antes de você ouvir o siga-me, primeiro Jesus ele fala, negue-se a si mesmo. E particularmente eu acredito que negar a si mesmo e tomar a sua cruz são coisas que você não consegue dividir. São coisas que você não consegue selecionar. Você não pode falar, olha, eu vou só me negar a mim mesmo. Mas tomar a cruz eu não estou muito afim, não. A pessoa que nega a si mesmo, ela exclui do seu vocabulário o eu. Diga comigo, a pessoa que nega a si mesmo, exclui do seu vocabulário o eu. Então a pessoa que nega a si mesmo, ela não pode falar, eu não quero levar a minha cruz, porque não existe mais o eu. Entendem isso? Você não consegue separar a pessoa que decide seguir a Jesus, ela deve negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Você não consegue falar, olha, ser meio cristão, ser um cristão não convertido não rola. A realidade é que só existe os cristãos e aqueles que não são. Se você vem para a igreja talvez e não se converteu de verdade e não é um cristão, talvez você só está só em um encontro de amigos, numa galera que você conhece, que você curte, para dar risada. Talvez é só um momento no seu dia que você vem e dedica ao Senhor, e talvez isso seja só uma farsa. É igual Paulo fala a Timóteo, são pessoas que têm aparência de piedade. Negar a si mesmo é você se despir totalmente dos seus desejos. Por isso que eu falo, eu acho que eu não estou seguindo ainda Jesus, eu estou meio de longe. Sabe quando Jesus ele é preso no Getsemane e os soldados levam ele de tribunal em tribunal, e a palavra fala assim que Pedro o seguia de longe? Já leu isso? Eu cheguei à conclusão que talvez eu estou seguindo ele de longe, e talvez eu estou muito longe.
Talvez eu estou só vendo o relance da glória dele. E é isso que dificulta a caminhada cristã, porque às vezes nós estamos seguindo a Jesus tão longe, e somente de ver um relance, o cabelo dele que passou, você viu? Passou, hoje, não, foi o vulto só. A gente está muito contente com isso, está feliz, está satisfeito com isso, com o pouco que nós temos. Quem foi para o encontro aí? Eu não fui, o próximo eu vou em nome de Deus. Quem foi? Dá uma glória a Deus aí, isso aqui foi, pelo amor de Deus. O encontro não é tudo isso, dá uma glória a Deus aí, pela aleluia. O que me falam, ainda não fui, eu vou experimentar ainda um dia, essa vez não deu para ir. Mas talvez o que você experimentou no encontro ainda é só um relance da glória de Deus. E o ruim é que nós nos contentamos com muito pouco, né? A gente se contenta com migalhas, enquanto Jesus está nos chamando a comer na mesa como filhos. E a gente se acomoda e a gente começa a achar que só tem só isso pra gente. Mas seguir a Jesus é uma caminhada incrível, né? Você vê homens como Paulo, como Pedro. Eu falei até na última quinta-feira que eu estive ministrando aqui. Eu tenho vivido com Deus um tempo muito precioso. Eu tenho me despertado para ler a Bíblia. A gente é cristão, a gente acredita no que está escrito, porque a gente não andou com Jesus. E muitas das vezes nós negligenciamos a palavra de Deus. E eu vou lendo assim os livros, eu vejo o que acontece. Você lê Atos, cara, dá um negócio assim dentro do coração. Não sei se dá, você já leu assim e ficou, nossa, estou tão longe disso. Eu nunca passei e curei alguém com a minha sombra, né? Alguém já fez isso? Eu nunca falei para uma pessoa no farol: olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, toma. E a pessoa, sei lá, foi impactada por Deus. Nunca aconteceu isso comigo. Não só isso, mas você vê coisas que esses homens viveram, que são tão majestosas, maravilhosas, e são pessoas como nós. Gálatas 2, Paulo fala que houve um desentendimento entre ele e Pedro, né? Ou seja, eles tretaram. Houve ali uma treta, né? Estou sentindo o cheiro de treta, não é? Não tem esse meme aí? Eles tretaram e tiveram que ir um para o lado, outro para o outro. São pessoas que nem nós somos. Mas você vê o que eles viveram. Ontem eu estava montando a mensagem e deu uma vontade louca dentro de mim de assistir aquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Alguém já assistiu? Eu comecei chorando. Ficou eu e a Roberta em casa. Não, é o vento, é o cisco. Porque é tremendo esse filme. Você vê um homem simples, é igual o Lucas fala, é um velho rabugento, mas com uma autoridade, com uma intimidade com Deus, né? A gente não corre nem perto disso, de ser caçado, porque nós acreditamos e nos denominamos como cristãos, né? Tem um momento no filme que tá os soldados perguntando para o rapaz: você é cristão? Não, eu não sou cristão. O cara todo apavorado, negando: eu não sou cristão. Não sei se ele era, no filme não dá base, mas a gente não corre o risco disso, né? Eu tenho agora tomado o costume, sempre quando eu vou ministrar a palavra, orar também pela igreja perseguida, porque nós temos essa liberdade de estar com o microfone, de estar com a Bíblia. Você tem sua Bíblia, né? Você pode baixar 50 aplicativos de Bíblia no celular. E tem gente que morre, talvez se você rasgar a sua página e você der a página da sua Bíblia, você der para essa pessoa, ela vai ser a pessoa mais feliz do mundo, né? Ela vai arrancar dessa uma página. Você deu a genealogia de Noé, ela vai arrancar dessa página algo que Deus vai falar fortemente com ela, ela vai ficar feliz. Enquanto você negligencia tudo isso, todo esse tesouro que você tem. Mas enfim, negar a si mesmo é o primeiro requisito para quem quer seguir a Cristo. Deixar de lado as suas vontades, deixar de lado os seus planos. Tem alguém que já pensou se Deus falasse para você abandonar tudo que você tem? É doloroso, é difícil. É por isso que eu falo, eu estou muito longe. Quer ver Gálatas capítulo 2? Abra comigo, Gálatas capítulo 2. Olha o que Paulo diz a respeito de negar a si mesmo. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou
eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É como que ele falasse assim: olha, é só um corpo aqui, porque tudo que eu faço vem de Deus. Em Atos, não precisa abrir não, mas eu vou ler aqui para você, Atos 20, 22, você pode anotar, depois você lê na sua casa. Atos 20, 22. Paulo também, esse cara é demais, não é verdade? Paulo ele diz: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Esses dias, umas semanas atrás, eu tirei um tempo sabático e eu fui descansar. Fui eu, minha esposa, meu filhinho. A gente foi para Campos do Jordão, coisa maravilhosa, né? E eu nunca peguei uma viagem assim de estrada tão longa dirigindo. Mas eu entrei... Jesus amado, pensei que era trombeta só, mas não é não. Sai correndo, né? Se ajoelha aí, perdão, Jesus. Deu uma dorzinha no coração aí, né? Mas enfim, a gente foi para Campos do Jordão. E eu nunca fui também para Campos do Jordão. Eu entrei no carro, a primeira coisa que eu fiz, liguei o Waze, né? Coloquei lá, Campos do Jordão, e fui embora. O Waze mandava, vai para a direita, eu ia para a direita. O Waze mandava, na terceira direita, vire à direita, depois vire à esquerda. Aquela voz chata, né? E a gente ia embora. Tanto que eu tive que até arrumar a bateria do meu celular, porque estava viciada. Estava precisando de Jesus, estava quase entrando numa clínica. Porque eu falei, já pensou se eu estou no meio do caminho? Pensou se eu estou no meio do caminho e acaba a bateria? Eu vou ficar parado. Eu não sei onde que eu vou. E é longe demais, né? Você pegar de carro. E é muito louco. Você já pensou ser compelido pelo Espírito? Quer dizer, já a sua vontade já não existe. O seu entendimento para onde você vai também não existe. Agora é o Espírito Santo que fala. É como você entrasse no carro e falar assim: estou indo para Jerusalém, mas não sei nem o que vai acontecer lá. E não sei nem o caminho, mas o Espírito Santo me leva. Aí olha só, no versículo 23, Paulo fala assim: só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Meu Deus do céu, eu nem a pau iria, né? Fala a verdade, você iria? Eu não sei o que vai acontecer, só sei que prisões e sofrimentos me esperam. Eu estava tocando bateria, eu machuquei o dedo, já estava chorando ali tocando bateria. Eu não vejo a hora do pessoal ajoelhar e orar e a gente ficar num silêncio aqui, né? E sair da bateria. Agora imagine você saber que você está indo para um lugar e a única certeza que você tem é que você vai sofrer perseguição e que você vai sofrer. Você iria? Bora lá comigo? Vai ser um tempo maravilhoso de chibatada, carregando pedra na prisão, levando chute, é um spa, né? O pessoal que quer emagrecer é uma boa, viu? Perde bastante carne, bastante sangue, por aí vai. A gente dá risada, mas é algo muito sério. Porque isso é viver de aparência. O grande Martin Luther King, ele diz que se você não está pronto para morrer por algo, então você também não está pronto para viver por isso. Em outras palavras, se você não está pronto para morrer por Cristo, viver por Ele, você também não está pronto. É igual eu falei, é um relance daquilo que Ele é. O que a gente experimenta nos nossos dias, nas nossas igrejas, é somente um pouquinho daquilo que Ele tem para a gente. E o ruim é que a gente se acostuma com esse pouquinho e acha que é só isso. Mas enfim, negar a si mesmo é sair da direção do carro, sentar no banco de trás, não é nem no passageiro, porque quem senta no passageiro dá pitaco, não é verdade? Quem dirige aí? Quem dirige? Quem senta no passageiro não dá uns pitacos? Não, cuidado. Nossa, quase bateu. Você está super atento, né? Aí que você bate o carro. Mas negar a si mesmo é você deixar Cristo sentar no volante, falar no banco do motorista e falar: olha, eu vou aqui no banco de trás, o senhor guia para onde o senhor quiser, eu estou nem aí para onde que vai. É o senhor que está no controle? Beleza, fechou. Eu vou aqui de boa, vamos ouvir uns louvor, conversando, né? Isso é negar a si mesmo. Mas Cristo, Ele não fala somente de negar a si mesmo.
mas ele fala de tomar a sua cruz. E uma coisa que me chamou a atenção, porque a gente lê a Bíblia, a gente lê às vezes tão corrido, né? Parece que a gente tem meta de ler a Bíblia. Por isso que eu não gosto de muito plano bíblico. Já viu plano de celular bíblico? Você fala, vai ler tal versículo em quantos dias. Às vezes você lê correndo para parecer bater meta, né? E às vezes a gente lê tão correndo que a gente perde alguns detalhezinhos tão pequenos, mas que fazem uma diferença enorme. E Jesus, em Lucas 9, 23, se está aberto, tudo bem, se não estiver aberto, fica tranquilo. Ele fala, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. E ele fala, tome diariamente a sua cruz. Às vezes a gente fala, tem até aquela música, né? Ainda existe uma cruz para você, né? Já ouviu essa música, Diante do Trono? Não é somente uma cruz para você carregar um dia. Você não carrega a cruz que Cristo ele fala aqui somente um dia. É um dia de sofrimento, depois 1000 dias de alegria. Não. É diariamente, diga comigo, diariamente. Todos os dias. Até a eternidade, até Ele vir nos buscar. Todos os dias nós devemos carregar a nossa cruz. E a cruz, na época em que Jesus viveu aqui, isso foi antes dele ser martirizado, morto na cruz. A cruz era um método de punição e um método de morte aplicado pelo Império Romano. Eles pegaram isso de um outro povo, me fugiu da memória o nome. Coisa ruim a gente pega fácil dos outros, né? E eles usavam a cruz para ser justamente algo doloroso, algo que mostrasse aos outros que aquilo que a pessoa fez é errado. Porque a pessoa que era condenada à cruz, todas as pessoas, não somente Jesus, não pense que aconteceu só com Jesus, todas as pessoas que eram condenadas a uma morte de cruz, elas eram flageladas e elas tinham que carregar a cruz, que elas seriam penduradas durante um percurso, para que as pessoas que estivessem nesse percurso vissem essa pessoa e falassem, poxa, ele roubou, ele matou, ele estuprou, ele fez alguma coisa que infringiu a lei, e ter essa pessoa como um exemplo. E quando a pessoa ela era pendurada na cruz, o corpo dela ficava lá até apodrecer, até os corvos comerem toda a carne, até se decompor, e servia justamente como um aviso. O Império Romano fazia isso como se fosse um aviso. Sabe caixa de cigarro? Não tem na caixa de cigarro a fotinha atrás? Que acontece, né? Umas fotos feias demais, não é verdade? E a pessoa ignora, porque ela coloca a mão, né? Nem vê. Mas servia como se fosse um aviso. Você estava andando de boa com seu filho, passeando, daqui a pouco você se deparava com um cara pendurado na cruz, morto, com a carne toda se decompondo, fedido, e a plaquinha lá em cima, esse fulano roubou. E servia como um aviso para você não fazer isso. A cruz, então, era um sinal horroroso de morte. Era símbolo de sofrimento, símbolo de vergonha, de zombaria. A cruz era símbolo de rejeição. A cruz é símbolo de renúncia pessoal e principalmente símbolo de morte, né? Símbolo foi para a cruz, já era, né? E o convite de Cristo é justamente esse. Isso que é o louco no Evangelho. Porque Jesus, ele nunca chamou ninguém. Pode ver, lê a Bíblia toda, lê os 4 evangelhos, lê as cartas de Paulo, lê o Novo Testamento todinho, lê o Antigo Testamento. Jesus nunca chamou ninguém para uma vida fácil, para uma vida onde tudo que você quer vai ser realizado. Ele não é o gênio da lâmpada, né? Lembra da Ginny, a feiticeira, né? Que balança o nariz assim, ó. Ela faz assim. Aí surge, né? Uau, nossa, é isso que... Ele não é o gênio da lâmpada. Do Aladim você esfrega, ele aparece. Você tem 3 desejos, né? Você esfrega a Bíblia, né? Aparece. Não. O convite de Cristo sempre foi esse. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Deixe de lado tudo que você acredita, tudo que você quer, e todos os dias tome a sua cruz. O convite diário de Cristo é para que todos os dias nós venhamos morrer. Jesus, ele nos convida não para um dia legal no spa, né? Quantos queriam um dia legal no spa? Ele convida todos os dias a gente para morrer. E justamente isso que é a loucura do Evangelho, porque
Nós estávamos presos no pecado. Nós estávamos amarrados, escravizados por Satanás. Então vem Jesus, Ele desce à terra, Ele morre por nós, Ele ressuscita e nos torna livre. Aí agora as algemas do pecado, os grilhões da morte não nos prendem mais, e glória a Deus por isso. Aí o convite de Jesus é: agora que você é livre, que tal você ser escravo do meu amor? Mas por livre e espontânea vontade. Se você quiser seguir Jesus de longe, ter a aparência de piedade, fique em paz. É bacana que Jesus ele nos alerta e fala que naquele grande dia é possível sim isso, porque naquele grande dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, salva-me agora. Ou seja, é possível você ter uma vida na igreja, você rodar no mistério, você ir no encontro, você chorar, você até operar milagres. É possível qualquer dia você está andando lá na Praça da Sé, passou, rapaz está aleijado, e você passou, você olha para trás, o cara está pulando. É possível, com certeza. E é possível você viver tudo isso de forma que seja apenas uma aparência. É seguir a Cristo de maneira falsa. Não é viver o Evangelho. O filme, igual eu falei, o filme Paulo é muito bacana, porque a qualquer momento os cristãos que estavam presos, eles podiam falar: olha, Jesus, deu uma amnésia aqui agora, não lembro quem é, não, que nada, eu sempre amei aqui os deuses romanos. Deus, eu até tatuei aqui, ó, Deus romano, né? A qualquer momento eles poderiam fazer isso. Eu não estou falando só do filme, isso aconteceu de verdade. Não é ficção, não. Né? A gente fala que virá uma grande tribulação. Eu vi um pastor falando que em países onde o evangelho é proibido, os cristãos já sofrem uma grande tribulação. Para a gente não. Tribulação para a gente fala que é o chefe que pega no pé. Tribulação para a gente fala que é problema no casamento, né? Nossa, estou sendo atribulado, pastor, ora por mim. É porque eu estou com uma gripe. Mas vai perguntar o que é tribulação no Egito, na Arábia, no Irã. Pergunta o que é tribulação para os cristãos ali. E são pessoas que estão vivendo o evangelho de verdade, porque estão dispostas a morrer por Cristo. A gente não abre mão do Facebook. A gente não abre mão do Instagram. A gente não abre mão do Netflix, né? Eu estava lendo um livro e o pastor falava assim que o diabo tem trabalhado muito nesses dias. 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus dessa era, desse século, ele tem cegado o entendimento de muitas pessoas. E se você for ver tudo o que acontece, a gente não tem que ser... Eu não entendo que a gente tem que ser louco, maluco de... Ou às vezes a gente tem que ser, né? A gente fica nessa... Ai meu Deus, tem que ser, não tem que ser. Mas a gente tem que ter entendimento do que a gente vê. E poxa, quem assistiu La Casa de Papel? Quem assistiu? Da hora, né? Fantástico e tal. E esse pastor, ele fala assim que o diabo ele tem trabalhado muito nos nossos dias para inverter totalmente os conceitos de Deus. Porque quem assistiu La Casa de Papel, quem não assistiu, eu vou tentar contar resumidamente. É um grupo de bandidos que planejam um assalto a uma Casa da Moeda da Espanha. Eu não vou contar o spoiler, né? Mas e eles vão lá para roubar e tal. Enfim, a série vai passando e você começa a torcer pelos bandidos. É muito louco. Porque a polícia vai entrar para atirar e... Não, toma cuidado o bandido. E o bandido morre, você fala: ai, tadinho, morreu, não era para ter ido por aí. Você começa a ver que... Não, tá certo, não, o cara tá roubando. Porque até o argumento que eles utilizam, você começa a falar, é convincente. A sua mente vai começando a mudar. E é isso que o diabo tem trabalhado. A gente tem Netflix em casa, a gente assiste e é muito louco
o fato que quase que em todas as séries, dificilmente tem uma série que não tem um casal homoafetivo, tem um casal homossexual, e começa a passar a ideia de que isso é normal. E às vezes a gente que é crente, a gente começa a engolir essa baboseira e falar, é uma forma de amor. Tem uma Bíblia chamada Graça sobre Graça, é uma Bíblia que aprova o casamento gay. E os cristãos, de boa, é só ir terça-feira para a igreja, é só ir quinta-feira para a igreja, eu dou meu dízimo, é igual os fariseus, o pastor leu aqui em Lucas 11, eu dou o dízimo, eu venho para a igreja, eu faço as coisas aqui, a agenda da igreja, eu vou no encontro, eu faço aquilo outro. E muitas das vezes a gente tem todo esse tempo de igreja e a gente não tem seguido a Jesus de verdade. Tem sido uma falsa ideia, uma ilusão na nossa mente. Uma indagação que me veio quando eu comecei a pensar sobre isso é que o que levou esses homens a estar dispostos a morrer por Cristo, a sair da zona de conforto, da ilusão de estar seguindo e viver o evangelho de verdade. Teve uma vez, eu nem falei para minha esposa que ia contar isso, mas eu vou contar. Aí tem gente que conta e fofoca, né? Logo no início do nosso namoro, eu tenho uma avó que mora na praia. Ninguém sabia disso, né? Agora também vou contar para todo mundo. Ninguém sabia, agora eu vou contar. Ela já me olhou, já fez, tipo assim, o que você vai contar? Calma, nega, calma. Logo no início do nosso namoro, quando você começa a namorar, é muita imaturidade, né? Então aquela briga de ego, não, é minha vontade, não, vou fazer a minha, não, né? Querendo, por mais que tenha a melosidade, mas também tem às vezes os confrontos, né? As DRs. E eu tenho uma avó, como eu disse, que mora na praia. A gente foi para ficar na casa dela, foi eu, a Roberta, minha esposa, hoje. Naquela época era minha namorada, logo no início. Estavam os meus pais. E a gente tretou por alguma coisa, né? E eu sei que foi uma treta assim que ela falou, não, acabou, não quero mais, e desisto, eu não quero mais você, dá um chute na sua bunda, sai daqui. E nisso a gente estava andando na praia, estavam os meus pais na frente, minha avó e tal, e a gente estava atrás, e o couro comendo atrás, o pessoal na frente. Aí quando o pessoal virava, a gente, né, vou chutar a sua cara, né? Era quase uma coisa assim. E a gente, não quero e tal, sempre cabeçudice do homem, né? E também, se não fosse cabeçudice do homem, quando a mulher briga, no final da briga o homem pede perdão, mesmo que o homem tenha razão. A mulher tem esse poder, né? Que a mulherada aí concorda, não é verdade? No final da briga, o homem fez tudo certo, mas no final ele fala, me perdoa, né? Mas enfim, naquela vez a culpa foi minha e tal. E eu lembro que eu falei assim pra ela, e quando o casal briga, já viu quando o casal briga, tá de mão dada? Joga a mão assim, né? Senta aqui. Eu falava, quando a gente subir para São Paulo, a gente conversa. Enquanto a gente está aqui, finge que nada está acontecendo. Dá a mão para mim e finge que nada está acontecendo. Aí ela, mesmo assim, mesmo com raiva, ela deu a mão, mas com aquela cara, né? Que dava para ver que estava acontecendo alguma coisa. E às vezes a gente está assim com Deus, está andando de mão dada, mas finge que nada está acontecendo. Finge que o que eu estou fazendo de errado, Deus, ignora. Eu quero seguir o Senhor, mas esse lance de tomar a cruz, morrer todos os dias, não cola. Século 21, Jesus, era da internet, está ultrapassado, cara. História de morrer. A gente está no Brasil, a gente tem que viver a vida adoidado, loucamente, viver por Jesus. Vamos. Não, o convite de Cristo sempre foi morrer mesmo. Ele não errou. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã.
Cristo não errou quando Ele falou: olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, morra diariamente para você, viva para mim. O nosso problema é que nós estamos vivos demais, né, para o mundo. Você viveria talvez uma semana sem celular? Um mês? Um ano? Já um ano já, né? Não, peraí, um ano não, peraí. Não, 40 dias de jejum, tudo bem. Agora, um ano não, peraí. Sem internet. Um ano sem internet, sem computador, sem televisão. Alex, isso aí é um ermitão, um cara louco, né? Justamente, nos liberta, assim, né? Porque o problema não está em usar o celular. Você pode usar seu celular. Estou cronometrando a mensagem aqui para eu não, né, ir longe. Você pode usar seu celular, você pode usar o computador, né? O problema é o que você faz com ele. O problema é a brecha que você abre, talvez, para o diabo. Quando você está sozinho, o que acontece? O problema não é ter amigos. O problema e a sua cabeça quando está com seus amigos? Estaria disposto a abandonar tudo para um Jesus? Esse é o convite de Cristo. O convite de Cristo é simples, porém tão complexo. É negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Igual eu disse, o que leva as pessoas, o que levou esses homens a fazer tudo isso? Calma, já vou terminar. O celular está falando para eu terminar. O que leva esses homens a fazerem tudo isso? Abra comigo 2 Coríntios, a gente já vai terminar. Uma vez eu ouvi que quando o pastor, o pregador fala, a gente já vai terminar, ele ganha 20 minutos de mensagem, assim, ó. De boa. Misericórdia, o pessoal quer que termine mesmo. 2 Coríntios, eu vou terminar. 2 Coríntios capítulo 4. Paulo, ele revela o segredo. O que leva as pessoas a negar a si mesmo e tomar a sua cruz todos os dias? Seguinte, 2 Coríntios 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Ou seja, você toma a sua cruz todos os dias, dia após dia, você se desgasta dia após dia para você mortificar a sua carne, e dia após dia nós também somos renovados em Deus. Versículo 17. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você vê que Paulo, em outra passagem, ele relata todo o sofrimento dele, né? Foi açoitado, foi agredido, apedrejado, naufragado, levou picada de cobra. Ele fala que tudo isso é leve e momentâneo e não se compara com a glória que Deus está para revelar em nós. É isso que levava esses homens a seguir a Jesus. Homens que eram assim como eu e você, que viviam, que tinham a sua vida, mas deixaram tudo por Jesus. O convite de Jesus é ser louco por Ele mesmo. Pastor Lucinho, né, Barreto? É ser louco por Jesus. É ser louco de verdade, porque o Evangelho é loucura. É você abrir mão de tudo, aos poucos. Eu peço que Jesus trabalhe em nossos corações, dia após dia.